A TER, à distância, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, executado pela entidade parceira Ascob TER e com ação no território do Recôncavo da Bahia. Vamos para a videoaula. Então, a proposta dessa apresentação, né, de hoje é exatamente trazer para o público o que é o serviço de inspeção, né? E aí, mais especificamente, falarmos do serviço de inspeção municipal, que é o nosso foco de atuação aqui através do consórcio. Ao longo da apresentação, eu também vou falar um pouco como esse consórcio foi formado, a partir de quando a gente começou a atuar, e qual é a importância da formação dos consórcios públicos municipais diante ao serviço de inspeção municipal, tá? Então, ali, ao longo da apresentação, também vou falar um pouco sobre isso. Então, eu vou trazer aí esse histórico, desde a implementação do serviço de inspeção e os impactos, os benefícios, propriamente dito, que o serviço traz para a comunidade como um todo, para a população como um todo, né? Então, pode passar aí. O primeiro benefício aí que a gente já pode colocar, talvez o mais importante, o mais relevante aí, que é o objetivo do serviço de inspeção, que é o de garantir a qualidade sanitária desses alimentos. Então, a gente tem como papel fundamental dentro do serviço de inspeção, a equipe técnica que está ali dentro do serviço de inspeção, ela tem como papel fundamental observar critérios, alguns requisitos que são importantes para garantir que esse alimento que está sendo produzido dentro das agroindústrias, né, dentro dos empreendimentos, ele tenha uma qualidade sanitária, que ele seja saudável do ponto de vista sanitário, né, que ele não transmita ou não tenha nenhuma possibilidade de transmitir qualquer tipo de doenças. Então, os alimentos, eles são grandes vinculadores de doenças. A gente chama aí as DTAs, né, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, é preciso garantir que durante todo esse processo de fabricação do alimento, de manipulação do alimento ali dentro da agroindústria, esse produto, no final, vai chegar na mesa do consumidor de forma confiável, né, inócuo, sem levar nenhum tipo de contaminante, sem nenhum tipo de micro-organismo ou de doenças que possa atingir a população. Então, esse é o primeiro aí, eu posso dizer, né, o mais importante, foi por isso que os serviços de inspeção foram criados, para garantir essa inocuidade dos alimentos. Não existe, eu posso dizer aí agora, assim, a gente não tem na atualidade, muitos dados referentes às pessoas que são atendidas nos postos de saúde e que estão lá em função de contaminação de alimentos, mas é possível a gente perceber que existe essa relação muito forte, né? E a garantia dessa qualidade do alimento também vai diminuir, com certeza, o atendimento nos postos, né? Nos postos de saúde. Bom, um outro benefício aí trazido pelos serviços de inspeção é com relação à fomentação das atividades da agroindústria. Então, quando a gente orienta essas agroindústrias a manipularem melhor os seus alimentos, seguirem os critérios ideais para a produção, para a fabricação desses alimentos, a gente está ali, de alguma forma, fomentando essa atividade, tirando muito dessas agroindústrias da ilegalidade, né, e trazendo ali para a formalização. Então, isso contribui para que essas agroindústrias, elas se desenvolvam, elas cresçam dentro
dessa legislação, né, dentro do seu potencial produtivo, e aí a gente também acaba incrementando o surgimento de novas agroindústrias, que, consequentemente, vai gerar um valor agregado nos produtos. No momento que a gente orienta esses empreendedores a como manipular melhor, a gente pode estar aí, eles vão estar agregando valor a esse produto, porque esse produto vai sair da agroindústria com a melhor qualidade, e a gente vai estar também, ao fomentar essas agroindústrias, gerando emprego e renda. E que hoje é mais do que fundamental se discutir, né, o incremento da geração de emprego e renda, principalmente quando a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje no mundo, que é a pandemia, e que está causando não só uma crise sanitária, mas também uma crise econômica. Então, a gente precisa realmente pensar em formas de se gerar emprego e renda para essa população. Essa é uma alternativa trazida também pelo serviço de inspeção. Em consequência disso, a gente tem o fortalecimento econômico dos municípios, porque acaba gerando uma maior arrecadação dos tributos, né, no momento que esses produtos, eles estão agora sendo mais monitorados, né, eles têm lá já o selo de qualidade desses produtos, estão inspecionados, então a gente tem como rastrear toda essa produção. Então, isso também vai gerar um benefício direto para o município. Né? Esse produto ele vai ser mais comercializado. Ele vai poder entrar no mercado que antes da sua inspeção ele não tinha como adentrar, né? Então, agora também tem essa maior facilidade. E, por fim, aí, rapidinho, a ampliação do mercado, propriamente dito, né? E isso, a gente hoje tem uma grande possibilidade de ampliar o mercado desses produtos via o serviço de inspeção municipal e via consórcio, em função desse decreto 10.032, que é um decreto relativamente bastante novo, né, foi do ano passado, que possibilita, a gente vai falar mais sobre ele lá na frente, mas que possibilita a comercialização desses produtos dentro do território do consórcio, né? Mostrando para vocês como essas esferas se dividem, como essas competências do serviço de inspeção se dividem, os limites que hoje a gente ainda tem dentro das normas para o serviço de inspeção, mas que já existem outras possibilidades de ampliação desse mercado, que o serviço de inspeção ele seja registrado, né, ele tem a adesão ao Sistema Nacional, né, de Inspeção, que é o SISB-SUASA. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Pode passar. Bom, aí, o serviço de inspeção industrial e sanitária, ele é um serviço datado da década de 50. Ele foi criado, né, pela Lei 1.283, em 1950. Então, a obrigatoriedade de se fazer a inspeção sobre os alimentos de origem animal, mais especificamente, né, essa lei, ela é direcionada a primeiro momento, para os alimentos de origem animal. Essa obrigatoriedade, ela existe desde a década de 50. E, depois da criação do serviço de inspeção, lá no ano de 89, é que se criou uma lei onde se dividia essas competências, né? Definia que essas competências ficariam entre o Serviço de Inspeção Federal, Serviço de Inspeção Estadual, através das agências estaduais, e o Serviço de Inspeção Municipal, né? Os municípios também teriam que criar os seus próprios serviços de inspeção. E esses selos aí é o que o consumidor, aquelas pessoas que estão acostumadas aí no mercado fazer compras, eles observam ali nos produtos esses carimbos nos rótulos do selo, que é o que define a qualidade daquele produto e diz onde aquele produto foi inspecionado, qual foi o órgão responsável pela inspeção daquele produto.
Então, o produto que é inspecionado pelo órgão federal, pelo MAPA, ele recebe esse carimbo com essa sigla, o CIF. Já os produtos que são inspecionados por órgãos estaduais, recebe o carimbo, o selo, né, que a gente chama o selo de inspeção do CIE. E os municipais são chamados de SIM, a gente abrevia aí um serviço de inspeção municipal, que é o SIM. Dá mais um clique, só para eu continuar falando aqui uma coisa importante, que é com relação à comercialização. Essa lei 7.989, que é datada de 1989, que estabeleceu essa divisão das competências, né, entre a União, os estados, as unidades federativas e os municípios, ela também estabeleceu o limite de comercialização desses produtos. Então, ficou estabelecido a partir daí que todos os produtos que fossem fiscalizados pelo MAPA, que recebesse o selo CIF, eles poderiam ser comercializados em todo o território nacional e poderia também ser comercializado para fora do país, para além do limite, né, do nosso território brasileiro. Já os municípios, pode passar, né? Os serviços de inspeção estadual ficou definido através dessa lei que todo produto, né, o estabelecimento que fosse inspecionado pelo serviço de inspeção estadual, eles poderia comercializar apenas no próprio estado, no território estadual, né, nos municípios que fazem parte daquele estado. E, por fim, o serviço de inspeção municipal, ele fica limitado à comercialização dentro do próprio município. Obviamente que essas limitações entre a comercialização dos territórios, né, estabelecido aí entre cada serviço, trouxe uma outra consequência aí, que é a dificuldade de venda desses produtos. Vamos pensar do ponto de vista municipal, o empreendedor que foi ali inspecionado por um serviço de inspeção do seu município, que tem lá a garantia de que aquele produto segue todos os critérios né, e muitas vezes esse trânsito isso acontece diariamente, né, essa dinâmica, ela existe, essa vida existe entre a população desses municípios, ainda mais aqueles que são muito próximos dos outros. Então, isso era um limitador, né, é um limitador, porque, né, isso ainda funciona basicamente dessa forma. Porém, existem já algumas normativas, algumas leis e decretos que vêm sendo criados nos últimos anos para tentar aumentar, ampliar esse processo de comercialização, mas sem perder a garantia da qualidade desse alimento, tá? Então, aí pode dar mais um clique, que é a criação do SISB, desse sistema unificado, né, de inspeção entre as três esferas. O Serviço de Inspeção Federal, o Serviço de Inspeção Estadual e o Serviço de Inspeção Municipal. Esse selo, o SISB, sobre os produtos que foram inspecionados pelas agências estaduais e pelos serviços de inspeção municipal, é que nos dá a garantia de que aquele produto, ele segue critérios, né, de exigências semelhantes entre eles. Existe aí, né, uma semelhança, uma uniformização em todos os critérios de exigência da qualidade do alimento, da condição daquele alimento, de como ele foi produzido, como ele foi manipulado. E por isso, desde o momento que ele tem esse registro, né, aquele empreendimento ou o serviço de inspeção, ele está registrado dentro do SISB,
ele aí, então, passa a ter a condição de comercializar em todo o território nacional, tá? Isso aí foi definido a partir de 2006 com o decreto 5.741, que é o CISB-SUASA. Ok? A gente vai depois falar dele novamente, lembrando daquele decreto que eu falei lá em cima, que é o mais novo de todos, o 10.032, que é de 2019, que é do ano passado. Então, veja, a partir do decreto 5.741, só reforçando isso, que é importante, os produtos, os empreendimentos registrados dentro desse sistema, né, os seus produtos, eles podem ser comercializados. Os estabelecimentos do Serviço de Inspeção Estadual, do Serviço de Inspeção Municipal, que só podiam comercializar dentro daqueles territórios, né, pré-estabelecidos na lei de 89, eles passam, então, a poder ser comercializados, desde que sejam registrados no CISB, em todo o território nacional, ok? Pode passar. Então, quais são as unidades federativas, órgãos federativos que têm possibilidade hoje de fazer adesão ao CISB? Então, as agências estaduais, né, os estados e o Distrito Federal, eles podem solicitar essa adesão ao CISB junto ao MAPA, vão seguir ali os critérios exigidos pelo MAPA para isso, vão passar por um processo de avaliação, ver se de fato todos os critérios estão sendo cumpridos, e aí, após esse processo de avaliação de auditoria, podem receber, então, o registro junto ao CISB e a permissão de comercialização no território nacional. Os órgãos municipais, né, o serviço de inspeção ali existente dentro dos municípios, eles também podem solicitar essa adesão, passar pelos todos esses critérios de avaliação também. E hoje, mais atualmente, a gente tem aí os consórcios públicos, que é uma grande alternativa para os municípios, principalmente aqueles municípios menores, que têm uma grande dificuldade, né, que encontram uma dificuldade aí, financeira para constituir o seu serviço de inspeção. Porque o serviço de inspeção, ele vai requerer a contratação de médico veterinário, ou agrônomo, pelo menos um assistente administrativo, um técnico, uma equipe mínima, né, minimamente, mas que acaba gerando custo para o município, né? E o próprio funcionamento desse serviço de inspeção também gera um custo para o município, e às vezes, dependendo do tamanho desse município, esse custo acaba não sendo viável. Então, uma alternativa para ter o serviço de inspeção ativo e garantir a qualidade desses produtos que estão sendo consumidos dentro dos municípios é por meio dos consórcios públicos. Então, os municípios, eles podem se unir nesses consórcios e contratar uma equipe, e ratear os custos dessa equipe, para que essa equipe faça, então, todo o acompanhamento, monitoramento do que está sendo produzido, né, dentro dos municípios membros desse consórcio, tá? E aí, voltando naquele decreto, o 10.032, que eu falei, que foi publicado no final do ano passado, ele trata especificamente agora dos consórcios públicos. Ele cria a possibilidade de que os consórcios públicos municipais, que tem como finalidade o serviço de inspeção, né, que a gente sabe que os consórcios públicos, eles podem ser multifinalitários, né, eles podem atuar em diversas áreas, eles podem ser constituídos para isso, mas esses consórcios públicos que têm como uma das suas finalidades o serviço de inspeção, ele também pode solicitar a adesão ao CISB. E aí, ele pode comercializar, até que saia essa adesão ao CISB, ao menos no território do consórcio. Então, ele vai poder comercializar entre os municípios que fazem parte desse consórcio, que já é
um grande avanço, né? Se a gente imaginar aqui no nosso território do Recôncavo, por exemplo, onde os municípios são muito próximos um dos outros, a gente imaginar que o produto que está sendo fabricado lá em Cachoeira, ou aqui em Cruz das Almas, ou em Santo Antônio, né? Eles podem ser comercializados livremente entre esses municípios, porque estão dentro do território do Recôncavo, já é um grande avanço. E que também traz uma certa tranquilidade para esse empreendedor, para aquele agricultor, né? Especificamente aí, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas especificamente do agricultor familiar, que às vezes ele tem um certo receio em aumentar a sua produção, porque ele está ali, até o momento, na ilegalidade, e tem medo de comercializar esse produto entre o território, para esse produto não vinha a ser, aumenta essa possibilidade de comercialização dentro, né, do território do consórcio público. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que é importante, que é direcionado aí para o Serviço de Inspeção Municipal, que foi que nos últimos anos houve uma certa mudança de visão com relação à inspeção dos alimentos, especialmente para os pequenos empreendimentos, né? A maioria dos pequenos produtores, eles devem concordar comigo que é muito difícil para eles conseguir estabelecer, né, conseguir atender a todos os requisitos que são exigidos pelo CIF e pelo CIE, em função dos custos, né? Às vezes exigem uma estrutura muito grande, uma série de equipamentos que muitas vezes são muito caros, e esse pequeno empreendedor, ele não consegue se adaptar a essas exigências. Então, nos últimos anos, a gente teve um olhar diferenciado para esse pequeno empreendedor. Algumas instruções normativas foram publicadas, voltadas especificamente para esse público, e aí eu estou falando da instrução normativa 16, que ela já, dentro dessa instrução, ela já descreve quem é esse público, esse pequeno empreendedor, né, voltado ali para a agricultura familiar. Então, estabelece requisitos específicos para esse tipo de empreendimento, facilitando, então, a adesão desse público ao serviço de inspeção, né? Serviço de inspeção municipal, ou via consórcio, ou individualmente, pelo próprio município. E a gente tem ainda uma instrução normativa, a número 5, que estabelece o conceito da equivalência, que isso é extremamente importante, porque a partir desse conceito de equivalência é que a gente define que é possível, sim, se fazer inspeção com uma estrutura reduzida, uma estrutura mínima, mais simplificada, mais barata, né? Mas que mantenha a qualidade, que é o objetivo final do serviço de inspeção, que mantenha a qualidade daquele produto no final da sua produção. Ele vai sair lá com todas as garantias de que ele pode ser consumido sem risco à população. Então, ele traz esse conceito de equivalência. A gente pode adaptar as estruturas para algo mais em conta, mais barato, mais acessível ao pequeno produtor, mas que garanta, de qualquer forma, né, garanta a qualidade daquele produto. Então, é importante a gente ver que, nesses últimos anos, há um olhar diferenciado para o pequeno produtor e que o serviço de inspeção municipal, individualmente ou via consórcio, pode ajudar eles nessas orientações, né? É um papel fundamental aí da gente dentro do serviço de inspeção. Ok? Pode passar. Bom, e aí, como eu estava falando, que os consórcios públicos, eles passaram a ser uma grande alternativa, né, para a implementação do serviço de inspeção municipal, né? Devido aos custos gerados por esse tipo de serviço, às vezes é inviável o município, então ele pode fazer isso através dos consórcios.
Então, o consórcio, depois que ele é formado com o objetivo do serviço de inspeção, ele vai ali, a equipe do consórcio, ele vai auxiliar esses gestores municipais ao funcionamento do serviço, vai auxiliar na criação da lei, né, na regulamentação desse serviço, nas normatizações, que vai ajudar a criar os requisitos, os critérios adequados para se garantir a produção desse alimento. Então, a gente tem como objetivo, dentro de um consórcio, contribuir, né, na orientação desses gestores públicos que fazem parte, né, como membro daquele consórcio. E assim poder implementar, de fato, o serviço de inspeção municipal. E, obviamente, fazer o papel na prática, né, executar esse serviço de inspeção, fiscalizar os empreendimentos, orientar. Acho que, talvez, aí o primeiro papel do serviço de inspeção municipal, da equipe que está ali no serviço de inspeção municipal individual ou via consórcio, é o pedagógico, é da orientação, é dizer, tanto para gestor público, como para o pequeno empreendedor, que quer trabalhar com a produção de alimentos, como para a população de um modo geral, né, é mostrar para todos qual é a importância dessa inspeção. Por que ela é tão importante para a comunidade como um todo? E orientar de como isso deve ser feito. Orientar ali o pequeno produtor do que ele precisa fazer para se adequar, para produzir o seu alimento, né, com seguindo todas as normas sanitárias. Então, o serviço de inspeção via consórcio, ele vai fazer isso de uma forma conjunta. Ele vai atuar em todos os municípios que fazem parte, né, todos os municípios membros que fazem parte desses consórcios, o que no final acaba sendo menos custoso, né, para esses municípios que constituíram um consórcio com essa finalidade. Pode passar? Bom, esses são os dados atuais do que a gente tem hoje no nosso estado. Eu não sei se esse número já variou, porque até onde eu posso lhe dizer, a gente tem 12 consórcios que têm convênios para a constituição, né, com o objetivo de constituir o Serviço de Inspeção Municipal, os SINs. Pode ser que tenha um pouco diferente, aí talvez eu esteja um pouco equivocada, mas em torno de 10 a 13 consórcios por aí a gente tem já constituído no estado da Bahia, e esses convênios são feitos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da CAR. Né? Então, a CAR tem apoiado, ela tem fomentado a formação desses consórcios, que tem por objetivo a constituição do Serviço de Inspeção Municipal. E a gente tem aqui o consórcio do território do Recôncavo, do qual eu estou como coordenadora atualmente, né, a veterinária coordenadora desse consórcio. O consórcio do território do Recôncavo, ele tem 15 municípios membros, fazendo para a gente atuar dentro do serviço de inspeção, e como esse consórcio foi constituído para o SIM há um pouco mais de um ano, tem 1 ano e 2 meses, 3 meses, por aí, se eu não me engano, a gente tem um pouquinho mais de um ano. Nesse período, a gente veio trabalhando para fazer o entendimento dos gestores públicos, né, da importância do serviço de inspeção, da necessidade da criação da lei do serviço de inspeção em cada um desses municípios. Então, a gente visita os gabinetes dos prefeitos, conversa com o prefeito, conversa com vereadores, a gente vai à Câmara de Vereadores, para que eles possam entender a importância disso e aprovar o projeto de lei para a criação do Serviço de Inspeção Municipal. Então, no momento, a gente tem 8 municípios, dos 15, a gente tem 8 municípios que já aprovaram suas leis para a criação do serviço de inspeção. Então, a gente ainda tem um trabalho pela frente aí, que é de convencer os outros municípios. Pode passar. Então, o papel da gente aqui, da equipe técnica,
do consórcio do território do Recôncavo, que é formada por mim, como veterinária, coordenando, tem ainda mais um agrônomo, porque a nossa região, ela tem esse perfil forte da produção agrícola, né? Então, é importante que também a gente comece a discutir as normatizações ligadas à inspeção dos produtos de origem vegetal, né? A gente tem uma série de normatizações já trabalhada com o produto animal, mas o vegetal ainda está muito direcionado ao mapa, ainda está muito no domínio do mapa, né? Bebidas, polpa de frutas, todo esse registro ainda é feito exclusivamente pelo mapa. Então, a gente já precisa, urge, começar a discutir a possibilidade desses registros serem feitos também ou pelas agências estaduais ou pelos próprios consórcios, né? Para dinamizar um pouco mais o comércio e a fiscalização desses produtos vegetais também, esses produtos de origem vegetal também. Bom, então, nesse tempo, a gente tem trabalhado muito no apoio direto ao poder legislativo e executivo desses 15 municípios, para que possa se fazer a aprovação do projeto de lei e dos regulamentos. Uma vez a lei aprovada, a gente precisa regulamentar essa lei. Então, a gente aqui dentro da equipe do consórcio, a gente ajuda na discussão desse regulamento, que é fundamental também, que o regulamento ele seja uniforme para todos os municípios. Porque eu não posso ter exigência X dentro de um município do território e uma exigência totalmente diferente, né, a Y, no município vizinho. Eu preciso ter critérios de verificação, né, de inspeção semelhantes, uniforme, para que o produto que foi produzido no município X, ele saia com a mesma qualidade do produto que está sendo produzido no Y. E aí, sim, a gente possa transitar, né, com esses produtos entre esses municípios. Então, a gente precisa uniformizar essas regulamentações. A orientação dos pequenos produtores, a gente tem feito esse papel, a gente tem chegado muito junto e orientado melhor esses pequenos produtores de quais são esses critérios, quais são essas exigências, como se adaptar a essas exigências, né? Como eu tinha dito anteriormente, a Instrução Normativa 16 e a número 5, ela possibilita isso para a gente, de que é possível ter o conceito da equivalência. Então, é possível, sim, implementar estruturas simples, né, plantas simples de agroindústrias, com todos os critérios ali de exigências que vão garantir a qualidade desse produto. Então, a gente tem feito muito trabalho pedagógico nesse primeiro momento, e que é importante. Os pequenos produtores, eles ainda têm uma visão de que o serviço de inspeção, ele é muito punitivo, né? Ele tem aquela visão do serviço de inspeção como poder de polícia, que chega ali para fechar, interditar e impedir que ele trabalhe. E a gente está tentando ainda também fazer esse trabalho de desmistificar um pouco essa ideia, mostrando para eles que, no primeiro momento, o nosso papel é orientativo, é educativo. A gente vai mostrar para ele que é possível seguir os critérios de uma forma mais simples, né? Então, a gente também faz aí reuniões, a gente tem feito, ao longo desse ano, uma série de reuniões periódicas entre serviços de inspeção municipal, porque dentro do nosso território, alguns municípios contrataram veterinários também para atuar no serviço de inspeção, então a gente faz o papel de interlocução entre esses veterinários, exatamente para poder uniformizar todo o serviço dentro do próprio território, e a gente também faz intercâmbio com os outros consórcios do estado da Bahia. Temos consórcios em tempos diferentes de ação, né, de atuação dentro do serviço de inspeção, alguns com mais experiência, outros com menos. Então, essa troca de experiência entre os consórcios também é muito importante, é fundamental para que a gente possa andar mais rapidamente dentro dessa construção.
né? E aí, como eu já falei em vários momentos, a padronização dos procedimentos. Isso é o papel da gente, da equipe do consórcio, em padronizar, uniformizar tanto a base legal, toda a legislação dos municípios que fazem parte do consórcio, como os procedimentos propriamente dito. A gente precisa padronizar isso. E assim todos os serviços funcionarem de forma semelhantes, né?